Sejam bem-vindos ao Molhando os Pés de Jesus. Eu agradeço a Deus pela tua vida. Eu agradeço a Deus por mais uma rica oportunidade de estar aqui com você mais uma vez, trazendo a poderosa, a maravilhosa palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje a palavra se encontra no livro de Romanos, capítulo 7, do verso de número 18 em diante. Romanos, capítulo 7, do verso 18 em diante. E assim diz a palavra do Senhor. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habitam coisas boas, pois o querer está presente em mim, mas o executar do bem eu não encontro. Verso 19. Porque o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu acho então esta lei, que quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo. Pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior, mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Verso 24. Ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Escute, preste bem atenção. Eu quero que você venha refletir e analisar esta palavra comigo, para que nós venhamos receber e entender e também compreender aquilo que Deus quer falar conosco através desta palavra. Verso 18 diz, Paulo falou, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habitam coisas boas, pois o querer está presente em mim, mas o executar do bem eu não encontro. Olha o que Paulo disse. Em mim, disse Paulo, não existem coisas boas. Ele disse que ele quer fazer o bem, mas ele não consegue executá-lo. Olha o que diz aqui o verso 19. Porque o bem que eu quero fazer não faço, disse Paulo, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Ele não deseja fazer o mal, mas ele o faz. E o bem que ele deseja fazer, ele não consegue fazer. Verso de número 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Verso 21. Eu acho então esta lei, que quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo. Paulo então diz que ele ainda que queira, ele deseja, ele quer fazer o bem, mas o mal está combatendo dentro dele. Olha o que ele diz mais. Pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior, mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. O que Paulo está dizendo é, a minha mente, a minha mente conhece quais são as leis do Senhor, quais são as leis do Senhor, e a minha mente entende o que deseja o coração do Pai, para que eu venha fazer e executar. Só que o meu membro, os meus membros, a minha carne, ela guerreia contra as leis do Senhor que habita na minha mente. Oh glória! Pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior, disse Paulo, que ele tem prazer na lei do Senhor, segundo o homem interior. O que Paulo está dizendo é, eu conheço as leis do Senhor. O que Paulo está dizendo é, eu quero seguir a lei do Senhor. Só que a minha carne combate, oh aleluia, a minha carne combate contra a lei do Senhor. Olha o que diz o verso de número 24. Ó miserável homem que eu sou,
Quem me livrará do corpo desta morte? Verso 25. Eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. O que Paulo está dizendo é: ei, nós guerreamos todos os dias. E a guerra da qual Paulo está falando aqui em Romanos 7, do verso 18 em diante, não é a guerra que está escrita lá em Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra seus principados e potestades, não. Paulo não está falando sobre esta guerra. Paulo está falando sobre uma guerra que habita dentro de nós, ou seja, essa guerra não é contra nós e o diabo, contra nós e o nosso adversário, não. Essa guerra é contra nós e nós mesmos. E enquanto você não entender isso, você não conseguirá se firmar no propósito que Deus tem para a tua vida. Talvez nesse momento você me pergunte: mas por que, Luana? Porque quando eu e você entendemos que todos os dias nós precisamos lutar e guerrear contra a nossa própria carne, ou seja, o que Paulo está dizendo é: eu guerreio contra os meus desejos, eu guerreio contra a minha vontade, para que eu não peque contra a lei do Senhor. O que Paulo está dizendo é: na minha mente eu recebi essa palavra, a palavra de Deus, e aguardei, só que a minha carne não deseja essa palavra. Eu sinto a presença de Deus aqui. O que Paulo está dizendo é: ei, a minha mente recebeu e guardou porque eu tenho prazer, como disse lá no verso 22, eu tenho prazer na lei do Senhor, só que a minha carne não tem. Quando eu quero fazer aquilo que Deus diz que é bom de ser feito, a minha carne diz que não. O desejo da minha carne combate contra a vontade de Deus. Mas o que Paulo está nos ensinando aqui através desta palavra é: nós precisamos ser forte, como o Senhor disse a Josué: Josué, seja forte e corajoso. Nós precisamos ser fortes e todos os dias combater contra os nossos desejos internos, para que assim nós venhamos ser a imagem e semelhança de Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração em nome de Jesus. O que Deus está te dizendo neste momento é: combate, combate. Como disse Paulo, o Senhor quer que nós também venhamos a falar naquele dia. No dia em que nós venhamos estar próximos a nos encontrar, mais próximos a nos encontrar com Ele. Paulo disse: Senhor, combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Esse combate não é somente contra o nosso adversário. Esse combate do qual Paulo está falando não foi somente um combate que ele teve que enfrentar contra as dificuldades e adversidades que vieram na sua frente ao longo da sua caminhada com Deus, não. Esse combate também falou a respeito da sua própria carne. Tem alguém que está aí e vai receber essa palavra, porque o Espírito Santo me diz: você tem lutado, você tem guerreado, como disse Paulo, porque a tua carne não deseja as leis do Senhor. A tua carne deseja o que o mundo pode te proporcionar, porque é isso que a nossa carne faz. Ela nos leva a desejar o prazer do mundo. Só que o Espírito Santo me trouxe aqui através desse vídeo para te dizer: contudo, lute. Lute, seja forte. Não deixe que a tua carne, que os prazeres dela te afaste da minha presença, diz o Senhor. Ora baixarabassoriana. Se preciso for, deixe tudo por Jesus. Tudo que te afasta dele, tudo que te distancia do propósito dele, tudo que não convém na tua vida mais, tudo que desagrada o coração de Deus, tudo isso. Luta contra tudo isso. O que o Senhor trouxe aqui também para te dizer foi: luta. Luta contra as coisas que têm te afastado da minha presença. Por isso Paulo disse: ó miserável homem que sou, quem me livrará do mal desta morte? Paulo está dizendo: ei, eu sou miserável.
A minha carne é miserável, porque Jeremias também diz: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? O nosso coração nos engana, a nossa carne nos afasta de Deus. Eu te pergunto nesse momento, o prazer para a tua reflexão: o pecado é bom ou o pecado é ruim? O pecado é bom, porque se o pecado não fosse bom, ninguém faria, ninguém pecava. Se o pecado não fosse bom, Paulo não guerreava contra os desejos da carne, que desejavam pecar contra a lei do Senhor. O Espírito Santo me manda te dizer neste momento: ainda assim, ainda que pareça ser bom, ainda que pareça ser um banquete prazeroso diante dos teus olhos, diga não ao pecado, porque o pecado, diz o Senhor, vai te afastar da minha presença. Aleluia. Que você venha a compreender qual seja a vontade de Deus para a tua vida. Todas as vezes que nós dizemos sim ao pecado, nós estamos falando não para o Senhor. Todas as vezes que nós abraçamos e agarramos o pecado, nós estamos nos distanciando de Deus. Por isso entenda, o pecado não combina com as leis do Senhor. E não tem como andar em pecado andando também no caminho do Senhor. Mas ainda que você peque, ainda que os teus pés vacilem, como disse Asaf lá no Salmo 73, verso de número 2 em diante, ele disse: os meus pés quase vacilaram, os meus pés quase se desviaram da presença do Senhor, porque eu invejei os ímpios. Orabaxarabassuriana, levanta a tua mão nesse momento, porque eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Ainda em nome de Jesus, ainda que os teus pés vacilem, ainda que você caia, ainda que você se suje no pecado, ainda que você erre diante do teu Senhor, diante do nosso Senhor, ainda assim você não sairá da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque essa é a vontade de Deus para conosco. Porque o Senhor, Ele conhece a nossa estrutura humana, Ele conhece a nossa pequenez. Por isso Ele falou lá no livro do profeta Isaías: ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, porque Ele conhece o quanto nós somos pequenos e frágeis. O Senhor conhece as tuas limitações. Por isso Ele me manda te dizer neste momento: continua firme na minha presença. Ele sabe que nós podemos errar, e ainda que a gente caia, e ainda que a gente erre, o Senhor não nos banirá da sua presença. Davi falou no Salmo 51, verso de número 11: não me expulses da tua presença, e nem retire de mim o teu Santo Espírito. Davi pecou, Davi errou, mas mesmo em pecado, ele reconheceu que ele não podia sair da presença de Deus, porque ele necessitava do Senhor. O Senhor manda dizer a alguém que está aí do outro lado nesse momento: eu sei que você errou, eu sei que você está em pecado, mas eu te chamo agora, diz o Senhor, para o reconciliamento. Eu te chamo agora, porque tu és minha, Arabaxia Suriana, porque tu és meu. E o pecado não vai te afastar do Senhor, mas você precisa fazer como fez Davi. Senhor, ele estava em pecado, ele estava em pecado, e no verso 10 desse mesmo salmo ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aleluia. Ele reconheceu que estava errante e que o seu coração estava em pecado, mas ele clamou ao Senhor, como quem diz assim: Senhor, me ajuda a ser melhor, me ajuda, Senhor, muda o meu coração, transforma o meu interior. Ainda que os teus pés vacilem, ainda que os teus pés tenham vacilado, nesse momento, nesse dia, agora, o Espírito Santo de Deus te chama de novo, porque tu és do Senhor. O Senhor te ama,
Louvado seja o nome do Senhor ainda assim. Que você venha permanecer na presença, porque estando dentro da presença, porque estando com o Senhor, Ele limpa as tuas vestes, Ele limpa o teu caminho, Ele renova a tua estrutura, te faz ser uma nova criatura. É por isso que você não pode. Escute, isso é muito importante. É por isso que ainda que os teus pés vacilem, você não pode se afastar do Senhor. Se levanta de novo, diz o Senhor, e se fortalece na minha presença. Oh, guarda esta palavra no teu coração neste momento. Que a graça do Senhor venha sobre a tua vida. Que a graça do Senhor venha sobre a tua casa e sobre a tua família. Em nome de Jesus. E até a próxima.